qual é o maior desafio? Qual que você considera prioridade? O grande desafio que nós temos realmente para 2012, que vai poder viabilizar todas essas políticas, é conseguirmos que a CEPLAC tenha seu plano de cargo e salário aprovado, possa contratar novas pessoas para estar trabalhando e conseguir também institucionalizar a CEPLAC. Esse, eu digo a você, que seria o grande desafio. Porque não vai adiantar nada a gente qualificar o programa ABC, que é um programa de crédito para o cacau. Não vai adiantar nada a gente pensar em pagamento por serviços ambientais. Não vai adiantar nada a gente pensar em trabalhar essa questão de cacau e saúde humana, se nós não tivermos uma CEPLAC forte. Se nós não tivermos uma CEPLAC forte, atuante. Não adianta nada a gente pensar em plano de contingência da monilha, implementar, se depois a gente não vai ter os pesquisadores da CEPLAC para ir lá no Equador, no Peru, testar os nossos clones e verificar se eles são tolerantes à monilha. Porque toda a competência hoje que nós temos no Brasil, em termos de pesquisa e de extensão relacionada à cacauicultura, está na CEPLAC. E se nós perdermos esse capital humano que está aí hoje à beira de se aposentar, se esse capital humano ele não repassar para uma nova geração esses conhecimentos, a gente vai ter uma grande perda e vai ficar praticamente impossível a gente viabilizar a cacauicultura. Um fato interessante é que a produção e o consumo de chocolate tem sido um ponto bastante incentivado por todo o segmento no país. Nós, nos últimos 5 anos, fomos os países que mais aumentou o consumo per capita de chocolate no mundo. Enquanto o mundo cresce 10%, a gente cresce a 15%. Porém, tem se consumido muita barra sabor chocolate, com muita gordura vegetal hidrogenada e pouco teor de cacau. E em função da embalagem, ela vende uma imagem de que aquilo é chocolate, mas na verdade não é chocolate. E os consumidores desavisados, menos atentos, porque as letrinhas que dizem que é barra sabor chocolate são pequenininhas, mostra lá uma foto bonita de uma barra de chocolate com um morango na embalagem, mas o consumidor não sabe, e ele acaba achando que aquilo é chocolate, quando na verdade ele está consumindo barra sabor chocolate com menos de 25% de cacau, que é o que hoje a norma da Anvisa prevê para que você possa chamar de chocolate ao leite. Então a gente quer trabalhar um pouco essa questão, quer dialogar com a indústria, ouvir a opinião deles. Além da indústria e dos produtores ganharem com o aumento do teor de cacau nos chocolates, os consumidores também são beneficiados com a saúde. Ele tem sido associado à saúde humana, pelo teor que ele tem de antioxidantes, de flavonoides, que é um teor altíssimo de flavonoides, tem o cacau, e o chocolate também contém um pouco menos, porque no processo se perdem, Mas é importantíssimo que a gente trabalhe esse conceito hoje de chocolate e de cacau principalmente, com a questão da saúde humana. Isso é um grande fator para que a gente aumente a competitividade da cadeia, e que a gente também passe a consumir um chocolate de melhor qualidade e a conscientizar o consumidor de que chocolate não é apenas uma guloseima, que também tem implicações para a saúde e que o consumo consciente de um chocolate com alto teor de cacau ele pode trazer benefício. Duval, explica um pouco mais para a gente sobre essa questão da necessidade de técnicos do Ministério da Agricultura irem à África, fiscalizar as cargas e analisarem o risco de pragas. Caiu a necessidade do técnico ir lá inspecionar o cacau. Eu queria dizer o seguinte, que, primeiro, todo esse processo era feito por uma praga de pastagem, que não é praga de cacau. Que inclusive foram a nível nacional dizer que era um fungo, que era um vírus, mas na verdade trata-se de uma planta daninha, que se chama de erva daninha. Na verdade lá é a estriga, Ela é uma planta que só ocorre na região de estepe, na região das estepes africanas, que é a nossa região de cerrado aqui. Só há uma pequena região onde ela ocorre de cacau, onde você tem cacau, mas ela não ataca o cacau, ela não causa prejuízo para o cacau. E aí caiu essa necessidade realmente de ir lá fazer essa inspeção, e isso nos alertou para um fato de que toda essa prevenção que existia para uma praga de pastagem. E pragas que existem na África para o cacaueiro, não existe análise de risco. Quer dizer, mostrando como o setor, ele de certa forma estava desorganizado. Todo esse processo era feito em função de uma praga de pastagem. Agora é que a CEPLAC, então, entrou demandando ao Ministério da Agricultura que faça análise de risco de praga para broto inchado
e para outras doenças e pragas que ocorrem na África e pode afetar o nosso cacau. Né? E então isso está sendo feito, todo o procedimento está sendo feito, apesar de ter caído a necessidade de se ir lá, de que técnicos daqui do Ministério da Agricultura vão lá inspecionar a carga continua com a necessidade de fumigação, quando chega aqui no Brasil passa por quarentena antes de entrar no país, então todo o processo está ocorrendo. Caiu a necessidade de queima da sacaria, mas nós estamos discutindo com a indústria, inclusive, que ela continue a queimar e estamos pressionando o Ministério para que faça análise de risco de praga das doenças do cacaueiro. Né? E que se houver a necessidade para as doenças do cacaueiro de que o técnico vá lá inspecionar, que seja feito. Nós estamos mantendo essa pressão, nós estamos dialogando com o Ministério nesse sentido. E o programa ABC? De que forma a cacauicultura está sendo beneficiada por este programa? Nós continuamos tentando inserir o cacau nesse programa de forma qualificada. Inicialmente o programa ele tinha prazos de carência que não atendia o cacau. Hoje ele já tem prazo de carência de 8 anos. Para você começar a pagar, e prazos totais de pagamento de 15, né? Que pode ser aí 6 mais 9, 7 mais 8, 8 mais 7. 8 de carência mais 7 para pagar, no caso. Mas aí a gente ainda está lutando, está discutindo com o Ministério para que o programa seja igual ao FNE Verde. 8 anos de carência mais 12 para pagar. Esse programa tem hoje os juros mais baixos de financiamento no Brasil. Ele trabalha em nível de 5,5% ao ano, né? E ele pode financiar sistemas agroflorestais, pode financiar recuperação de pastagem e uma série de outras linhas. Soja em plantio direto, fixação biológica de nitrogênio. Então esse programa ABC também foi alvo de um trabalho da Câmara, no sentido de qualificá-lo para atender a cacauicultura em 2011, e agora em 2012 a gente vai tentar consolidar isso. E a função do presidente da Câmara Setorial Nacional do Cacau? Qual a sua abrangência? É muito importante que o produtor de cacau entenda que o presidente da Câmara ele não está lá simplesmente para representar os interesses do produtor. Como presidente da Câmara, eu estou lá para harmonizar os interesses da cadeia como um todo. Né? O produtor, a gente sabe que é o elo mais fraco dessa cadeia, né? É uma cadeia que gera 8 bilhões de reais por ano e o produtor ele simplesmente fica com 6% desses 8 bilhões. Né? Quem fica com a maior parte da cadeia, né, são as chocolateiras, é a ponta da cadeia, que fica com 64% desses 8 bilhões de reais que se movimenta por ano na economia brasileira. E nós estamos atentos a esse elo mais fraco. Porque se não tiver produção, você não tem sustentabilidade da cadeia. Né? E a gente sabe que é importante a gente ter um foco na questão do produtor. Mas apesar disso, a gente representa toda a cadeia. Né? Nós fomos eleitos, inclusive, por toda a cadeia, por representantes de produtores da Bahia, do Espírito Santo, do Pará, e por os representantes das indústrias que estão lá, pelos representantes dos bancos que estão lá. E nos foi confiado um cargo, né, que tem como objetivo trabalhar por toda a cadeia. E nós vamos trabalhar por toda a cadeia. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui, Durval. Obrigado, Carmen, por você também. E o nosso programa fica por aqui, mas continue conosco acessando www.mercadodocacau.com.br. Até o próximo programa.